noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que conseguiu uma importante vitória diante do Flamengo no Maracanã. O meio-campista Everton, ex-Flamengo, marcou o gol que colocou o tricolor na vice-liderança do Brasileirão com 26 pontos, apenas um atrás do rubro-negro. O primeiro tempo de Flamengo e São Paulo no Maracanã foi movimentado. Boas chances para as duas equipes, mas foi o time da casa que chegou mais perto, na cabeçada de Lucas Paquetá, que explodiu no travessão. Logo no comecinho do segundo tempo, Rojas cruzou da direita e Everton completou de cabeça. A lei do ex dando as caras novamente neste Brasileirão. A partir daí, o Flamengo cansou de perder gols. Foram ao menos 3 oportunidades claras desperdiçadas. E ficou assim, vitória do São Paulo por 1-0 e diferença de apenas um pontinho para o próprio Flamengo, ainda líder do campeonato. São Paulo mostrou muita personalidade, foi a buscar o jogo, não vinimos aqui a defender, sino a tentar a vitória, coisa que aconteceu. Uma vitória porque tácticamente fuimos ordenados, porque teníamos um plano de jogo que levamos para dentro do campo, que nos preparamos para este jogo. Faz muitos dias que não estamos falando de Flamengo, não foi ontem nem anteontem, talvez faz 2 semanas que nós falamos deste jogo que era importantíssimo, que era o recomeço do Campeonato Brasileiro, jogávamos contra o líder e que tínhamos que venir a Maracanã por la victoria, cosa que foi a intenção em todo momento. E, bueno, por sorte encontramos o gol e a vitória. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Acho que o Aguirre ainda está no clima de Copa do Mundo, vibrou muito com o Uruguai e está mandando um portunhol, já teve o português mais claro. Deve ser o som também, claro. De qualquer forma, ele tem um mérito de reencaminhar esse São Paulo num processo de resgate da autoestima. Se não pelo bom futebol apresentado, de maneira ofensiva, que até levou o time a ser tricampeão brasileiro recentemente, eu vou falar recentemente não, né? Já faz 10 anos, mas enfim, né? Faz parte da história do São Paulo, que teve também Tele Santana como grande mestre por tantos anos, mas os resultados são muito bons. O São Paulo, quem diria antes do campeonato começar que estaria brigando pelo título nessa altura do campeonato? O São Paulo conseguiu desbancar o líder fora de casa. O Flamengo perdeu apenas um jogo no Maracanã nesse ano, foi para o Botafogo no campo, enfim, né, que aí praticamente não conta, quase que campo neutro. Agora, o São Paulo foi um feito e tanto, eu diria que foi um feito gigante, embora o Flamengo tenha tido oportunidade de até empatar a partida em algumas vezes, mas mostra a consistência e a solidez desse time do São Paulo, mestre. É um São Paulo que chega para brigar. Chega assim, pelo jeito, né? O negócio do resultado, o futebol brasileiro, todo muito igual, os caras. São Paulo jogou todo retrancadinho lá atrás, né? Principalmente depois que fez o gol, mas acho que o Diego Aguirre, que eu não botava muita fé, confesso aqui, ele está conseguindo dar a esse time um padrão, né? Aceitável. E ganha muito com a presença desse Rojas. Rapaz, começou, entrou com tudo. Eu não conhecia e vou cometer aqui uma heresia do tamanho do universo, mas ele me fez lembrar flashes assim do Garrincha. Nossa. Aquele jeitinho de parar assim na frente do adversário e fingir que vai para dentro, e sair pela direita sempre, e sai e tem aquele arranque, porque o segredo do Garrincha era esse. Né? Uma vez conversando com o Newton Santos, ele estava me dizendo, o segredo do Garrincha é exatamente esse, é aquele arranque curto, sabe, pequeno, mas que parece que a bola está no pé do adversário, ele dá um toque nela e vai embora, e o cara não pega mais. E esse Rojas me fez lembrar isso aí. Meu Deus do céu, não estou comparando, não. Isso foi Deus. Por um flash. Uma lembrança. Faz sentido. Faz lembrar um pouco assim. E eu gostei muito dele, pena que parece que não sei se ele vai poder continuar jogando, já contra o Corinthians. E a propósito disso que você observou do Diego Aguirre, é engraçado esse negócio do espanhol
caras de língua espanhola que não conseguem falar o português. Meu avô, que era espanhol, meu avô materno, morreu com 92 anos, e não falava o português corretamente. Ainda era Washington Luiz para ele, né? E assim ia, não tinha jeito. Olha, engraçado, ontem a gente apostou, eu e o Flávio Prado achamos que o São Paulo ia ganhar. Você achou que ia ser empate. Quando eu estava assistindo o jogo, no primeiro tempo, eu até cogitei. Acho que o Celso estava certo, vai dar empate, mas não. São Paulo. Vocês acertaram, para variar. Não, o São Paulo fez o gol, trancou lá atrás, e o Flamengo, apesar de ter jogadores de maior expressão, de maior qualidade técnica, não conseguiu varar a defesa. E o Paulo Guerreiro não fez nada. E olha só, daqui a pouco tem clássico nessa volta do Brasileirão. No Pacaembu, Santos e Palmeiras retornam aos gramados com algumas mudanças em relação às equipes que tinham antes da parada para a Copa. Olha só. Santos e Palmeiras entram em campo nesta quinta no estádio do Pacaembu pela 13ª rodada do Brasileirão, a primeira pós-parada para a Copa do Mundo. E olha que o clássico entre essas duas equipes vem ganhando cada vez mais importância nas últimas temporadas, principalmente depois do título do Verdão sobre o rival na Copa do Brasil de 2015. No Campeonato Paulista deste ano, Palmeiras e Santos fizeram uma semifinal pra lá de acirrada. No primeiro confronto, melhor pro Palmeiras, que venceu a partida pelo placar de 1-0, gol de William Bigode. No duelo da volta, o Santos devolveu o revés, graças a uma vitória por 2-1, mas na decisão por pênaltis, o garoto Diogo Vitor acabou desperdiçando a cobrança que tinha direito e pôs fim ao sonho do título para a equipe da Baixada. A partida desta quinta-feira coloca frente a frente dois times que vivem situações bem distintas na tabela de classificação do Brasileirão. O Palmeiras é o 6º colocado com 19 pontos e figura dentro da zona que dá vaga para a Libertadores do ano que vem. Já o Santos é o 16º colocado com apenas 13 pontinhos, um a mais do que o Bahia, que abre o chamado Z4. É bem verdade que o Peixe tem um jogo a menos na competição, contra o Vasco, duelo adiado da 3ª rodada e que ainda não tem data para acontecer. Ciente de que o elenco precisa de reforços, a diretoria do Santos se mexeu bastante durante a pausa para a Copa do Mundo. O meia Brian Ruiz, que disputou o Mundial pela Costa Rica, já foi apresentado pelo Peixe. Ele é considerado uma contratação de peso, capaz de dar a famosa liga que tanto vem faltando para a equipe deslanchar no Brasileirão. No lado palmeirense, a novidade foi a chegada do zagueiro argentino Nicolas Freire, de 24 anos e que estava no futebol holandês. Quem está totalmente reintegrado ao grupo é o meia Gustavo Scarpa. Depois de uma intensa batalha judicial com o Fluminense, o jogador está livrinho da Silva para vestir a camisa do Palmeiras. Já o atacante colombiano Miguel Borja, com um problema no joelho direito, vai desfalcar o time por pelo menos 4 semanas. E olha, já que a gente está falando do clássico, vamos agora para o palco desse duelo, o Pacaembu, onde se encontra o nosso repórter Adriano Dolfi. Boa noite, Adriano. É isso aí, Paulinha. Boa noite a você, a todo mundo que está acompanhando em casa o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui do Paulo Machado de Carvalho, né? O simpático estádio do Pacaembu. Um fim de tarde maravilhoso, uma cena muito bonita, esperando aí que os santistas, os casais apaixonados, se inspirem com esse fim de tarde maravilhoso aqui no estádio do Pacaembu para um clássico que já virou tradição. Santos e Palmeiras, o Santos, inclusive os santistas, dizendo que o Palmeiras, nesse momento, é o maior rival da equipe santista. Um clássico de rivalidade em 2015, 2016 e 2017, jogos importantes, finais de Campeonato Paulista, Copa do Brasil e também jogos decisivos no Campeonato Brasileiro. O lado santista, bem verdade, que anda desapontando, já que a equipe não faz boa campanha no torneio, está em 16º com apenas 13 pontos, um jogo a menos em relação à maioria dos rivais que estão disputando o campeonato. Não faz boa campanha, o técnico Jair Ventura segue pressionado, apesar da vitória sobre o Fluminense no estádio do Maracanã, na última rodada, antes da pausa para a Copa do Mundo.
A gente conversou com o Jean Mota, um jogador que deve aparecer entre os titulares, apesar do clima de mistério que o técnico Jair Ventura implementou na Baixada Santista a respeito desse clássico com o Palmeiras e toda a preparação. Vamos acompanhar. Ô Jean, qual que você acha que é a principal novidade que o torcedor vai ver do Santos depois dessa intertemporada, depois dos treinamentos aqui em Santos? A gente teve bastante tempo, né, para trabalhar, para descansar também. Acho que vai ver um time mais leve, né? A gente vinha de uma sequência muito grande, então muitas das vezes os jogadores vinham com a perna pesada. Agora tivemos esse tempo de preparação, acho que vai ver um time mais leve, né? Com as mesmas características de jogar para frente, mas creio que um time mais leve, mais confiante também. Essa parada nos deu uma tranquilidade, uma confiança maior. Teve alguma alteração tática também, alguma mudança técnica, tática do Jair? Não, acho que o nosso DNA ofensivo, né? Como sempre, ele preserva isso. Acho que não, teve bastante trabalhos assim, diferentes, né? Táticos, sim. Mais posicionamento também dos atletas, né? Não sei qual é a função que ele vai jogar, mas ele testou várias né? Alternativas, várias táticas, vários jogadores, 4 atacantes, um meia centralizado, 3 volantes, então acho que ele tem bastante diversidade, né? Agora com o Jair tendo todo o elenco praticamente à disposição, chegando o Bryan Ruiz, talvez o Sanches, né, o volante uruguaio, você acha que o Santos consegue disputar em grau de igualdade com as outras equipes as 3 competições que tem pela frente? Acho que sim, acho que mesmo se não tivesse esses jogadores, acho que a gente tem um elenco qualificado, então com o Bryan, com, né, a chegada de mais um volante, e o Santos ainda busca, né, mais jogadores, um 9 ali de área. Acho que o Santos tem totais condições de brigar nas 3 competições que está disputando. Ô Jean, e o último encontro com o Palmeiras foi aquele 2-1 que o Santos atuou como visitante no Pacaembu, justamente no Pacaembu contra o Palmeiras. Talvez foi a melhor exibição ali do Santos nesse ano? Acho que sim, né? Foi um jogo que a gente não merecia, né, sair com a derrota. Infelizmente, pênalti acontece, mas acho que fizemos um dos nossos melhores jogos no ano, né? Induzimos a equipe do Palmeiras, mesmo sendo visitante com a torcida contra, né? Nos impomos dentro de campo, fizemos um ótimo jogo. Espero que a gente possa repetir isso e sair com uma vitória. Jean, e o Palmeiras vem com novidades no sistema ofensivo. Não tem o Dudu que está suspenso, o Keno que foi vendido e o Borja que está lesionado. Mas eles têm um esquema com 3 meias. Tem o Lucas Lima, tem o Johan, tem o Scarpa agora que é a novidade. Qual que é a precaução que o Santos deve ter nesse novo esquema do Palmeiras? Acho que não vai ter jogadores de velocidade como o Keno, como o Dudu, né? Mas tem aqueles jogadores, né, de qualidade, que é o Scarpa, jogadores mais cadenciados, o Johan, que vive um bom momento. Então a gente tem que tomar os mesmos cuidados como se fosse com os atacantes, né? Claro que não vai ser jogadores ali que vão partir para cima de velocidade, mas jogadores que têm um toque de bola muito rápido. Então a gente tem que procurar ali fechar os espaços deles, não deixar eles partirem com a bola dominada, porque a gente sabe que são meias, né? Então são jogadores que têm a facilidade de achar um passe. Tá, e o Jean Mota está confirmando que agora com a chegada do Sanches e também do Bryan Ruiz, a equipe tem um novo patamar aí em relação aos rivais dessa temporada. A chegada do Sanches, aliás, deu o que falar entre as duas equipes. O Santos diz que o atleta preferiu jogar na Baixada Santista, mas o técnico Roger Machado, na última entrevista coletiva, disse que o Sanches foi oferecido ao Verdão, mas que o Palmeiras não quis por contar com muitos atletas nesse setor. Mais um capítulo dessa rivalidade falando no Palmeiras. O último treino foi cercado também de algum mistério em relação a algumas vagas aí na equipe titular. O técnico Roger Machado tem problemas para escalar a equipe no gol. O Jailson levou cartão amarelo no último jogo contra o Flamengo. E no ataque, o ataque aparece completamente desfigurado, já que o Keno foi vendido, o Dudu está suspenso e o Borja lesionado. Quem acompanhou o último treino do Palmeiras foi o repórter Jonas. Vamos lá, Jonão, conta pra gente. Roger Machado não esconde as ansiedades do momento. Saber como os times estarão depois da parada para a Copa do Mundo e retomar o ritmo das competições. As equipes mudaram um pouco a sua cara e a gente não sabe como as equipes de fato vão responder a isso, né, se vão continuar mantendo o rendimento ou se vai ter queda de rendimento, né, e essa distância entre quem está na frente vai ser diminuída. Então, com a questão da competitividade, até eu estou com vontade de entrar em campo depois de 40 dias.
A vontade é tanta que o professor até já confirmou a escalação para o clássico contra o Santos hoje à noite no Pacaembu. Está definida a escalação pelo que vocês viram. O Palmeiras vai para o jogo com Everton no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo e Bruno Henrique como volantes e uma linha com 3 armadores, Gustavo Scarpa de volta ao time, Lucas Lima e Johan. E lá na frente, William Bigode. A lista de desfalques é grande. Jailson, Luan, Moisés e Dudu suspensos. Borja e Guerra machucados. Isso sem contar com a saída de Keno, titular do primeiro semestre. Vem aí um novo Palmeiras com novas características, o que não preocupa o professor Roger Machado. Essa fase de preparação ela foi importante por vários aspectos, né? E entre ele a possibilidade de a gente trabalhar bastante esse time que a gente desenhou para o clássico contra o Santos. Eu não vejo prejuízo. Muda a característica, mas não prejuízo. Talvez a gente tenha até acréscimo em alguns momentos. A preocupação de Roger fica por conta do adversário desta noite. Me preocupa as ideias do Jair e a qualidade dos meninos, né, que a gente sabe que sempre é muito grande. Me preocupa por ser um clássico importante, imaginando que também com esse tempo de treinamento há uma evolução do que havia sido ou vinha sendo feito, e a gente vai ter um jogo de alto nível. Noite de jogo grande, de clássico, de campeonato brasileiro. A rotina voltou ao normal para a alegria de Roger Machado. Boa tarde, estava com saudade já desses momentos. Pois é, e o torcedor também está com saudade de acompanhar aqui o Campeonato Brasileiro. Por enquanto os portões não foram abertos, mas a torcida santista que chega aqui ao Pacaembu está na expectativa. Qual é a escalação do Santos? E a gente vai mostrar aí a provável escalação do Peixe. Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Dodô. Alisson, Jean Mota, Gabriel e Rodrigo. Bruno Henrique e Eduardo Sacha. O técnico é Jair Ventura. Claro que esse é um provável Santos, a gente ainda não tem a escalação definitiva, o que deve acontecer apenas 1 hora antes da partida. A gente retorna depois aqui para ver se o torcedor está chegando, se o torcedor santista está empolgado com essa equipe do Jair Ventura. Tá combinado, Paulinha? Combinado, Adriano, diretamente do Pacaembu. E a nossa enquete desta quinta-feira é justamente sobre esse duelo. Qual será o resultado do clássico entre Santos e Palmeiras? Da vitória do Santos, empate ou quem leva a melhor é o Palmeiras? Dê a sua participação votando lá no site gazetesportiva.com. E aí, o que vocês acham? Bom, claro que é só, né? Eu nem preciso dizer que é só uma especulação. Mas o Palmeiras me parece mais inteiro para o confronto. Essa fase, durante a Copa do Mundo, que o Palmeiras fez alguns amistosos, os resultados do Palmeiras foram até melhores que o do Santos. Tem um elenco melhor, faz melhor campanha. O jogo, inclusive, é no estádio do Pacaembu, que eu acho que também, apesar de ter torcedores do Santos, equilibra um pouco mais o jogo. Acho que jogar na Vila tem um peso maior, algo que favoreça mais o Santos, o que não é o caso do Pacaembu. Enfim, se já tem que apontar alguém, Palmeiras. E você? Eu também acho que o Palmeiras está mais bem preparado que o Santos. Agora, vai depender muito, por exemplo, do Bruno Henrique. Se ele jogar o que sabe, o que jogava antes daquela contusão no olho, olha, vai ficar complicado para a defesa, porque o Palmeiras tem falhas na defesa muito sérias. A dupla de zagueiro, para mim, não me convence. O lateral direito, o Marcos Rocha, não é bom marcador. Isso. O Bruno Henrique vai jogar ali em cima dele. Quer dizer, isso pode alterar esse panorama que a gente está prognosticando aqui. Mas, em princípio, o Palmeiras, eu gosto dessa formação desses 4 jogadores, sobretudo a presença do Scarpa ao lado do Lucas Lima, que vai dinamizar, vai energizar o trabalho do Lucas Lima, que vinha
titubeante patinando, e tal, né? Eu gosto dessa formação e acho que essa formação, que pode vir a ser a grande solução, será também um problema, porque como é que vai encaixar o Dudu aí? Né? Encaixaria se o treinador pensasse remotamente um dia, enquanto estivesse fazendo suas reflexões, em tirar o Bruno Henrique, botar o Scarpa um pouco mais para trás e o Dudu na frente. Mas isso jamais passa na cabeça do treinador brasileiro. E não é por falta de aviso, né? Você já deu uns toques pra ele aqui, né? Não adianta. Bom, vamos ver. Vou apostar no Palmeiras. Aliás, também tem hoje. Bruno Henrique demais nesse jogo, hein? Tem Bruno Henrique do lado do Palmeiras, tem Bruno Henrique do lado do é... Puxa vida. Vai confundir. Olha só, eu tô apostando no Palmeiras também hoje, como vocês, mas todos os times estão se revelando agora, depois dessa parada, e a gente vai descobrir como vai ser, né? O Flávio falou ontem, faz sentido, é outro campeonato. É outro campeonato, começando já com a pontuação, como você já falou. Anterior. Agora o Corinthians fez prevalecer um mando de campo ao vencer o Botafogo por 2-0. Destaque para o goleirão Cássio, que depois da Copa do Mundo voltou ao timão em grande estilo. Veja os melhores momentos com a narração de Osmar Garrafa. Autoriza Rodrigo D'Alonso Ferreira. Bola rolando na arena em Itaquera. Aqui tem Corinthians e Botafogo. É o Brasileirão na Gazeta para você. Romero brigou ali com o Carli. A sobra do Roger. Romero arriscou de longe o Romero na sobra. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço! Golaço! Gol! Corinthians! Rodriguinho, um golaço na arena! Na marca de 2:30 agora, Corinthians, Botafogo 0. Valência, lá pra dentro, uma paulada! Um chute forte do Pimpão fez o Cássio trabalhar e muito bem, hein? Levantamento para dentro da área, não tá valendo, tá impedido. Igor Rabelo toca na bola, mas o Bandeira já levantava o instrumento, a defesa do Corinthians parou. Olha o Danilo Avelar, fez bobagem, hein? Fez bobagem, olha o Aguirre! O Pimpão conseguiu cruzar, ainda o Léo Valência bateu meio desequilibrado, foi linha de fundo. Ficam pedindo um desvio, ato deu tiro de meta, o Corinthians tá chamando o Botafogo. Avelar, Marquinhos, saiu a tabela, saiu o cruzamento, mas muito aberto. Gilson desvia, sobrou Rodriguinho, tem Fagner, tá de frente, ajeitou, pode bater, o toque pro Romero, gol! Gol do Corinthians! Romero na rede, na marca dos 30. Aguirre na sobra, batida, Cássio. Uma defesaça do goleiro do Corinthians no chute do Gilson. Levantamento, olha o toque, Cássio, olha o gol, não! Incrível Botafogo, explodiu na zaga, batida forte, o Cássio opera milagre na arena, depois do rebote por muito pouco, Luiz Fernandes não fez, olha só que defesa do Cássio, Bola na esquerda, olha só, batida, Cássio! De novo o Cássio, agora o Pimpão tentou fazer o gol. O Cássio foi lá, trabalhou de novo. Trabalhando demais o Cássio, hein? Levantamento para dentro da área, passou por todo mundo. A batida é forte. Tá aí o Pimpão. Ainda ele. Vai tentar de novo. Cruzamento. Era pro Chiesa, Cássio! Não há tempo para mais nada, apita Rodrigo D'Alonso Ferreira. Fim de papo na arena e aqui deu Corinthians. Corinthians 2, Botafogo 0. Eu acho que o espírito que nós colocamos em campo hoje, vendo muitos dos lances em que o Botafogo tentou as finalizações nas segundas bolas, nós nos atirando, os jogadores
evitando que essa bola chegasse até a meta do Cássio, é o espírito que a torcida vai ver em todos os jogos pelo Corinthians. Um time muito competitivo, muito combativo, muito aguerrido, mas é claro que a gente tem coisas a evoluir. Nós começamos o jogo, na minha avaliação, muito bem, e o segundo tempo a gente deu uma caída, perdeu, aí a gente não sabe se o aspecto físico pode ter causado alguma interferência, se talvez a proteção ao resultado, que era tão importante para a gente, tenha causado uma retração da equipe. Conseguimos criar bastante coisa, conseguimos defender bem, sofremos, podemos sofrer menos, mas o importante era sair com a vitória, conseguimos fazer o gol logo de início, que era aquilo que a gente tinha trabalhado, né, para não deixar que nem os outros amistosos tomar o gol e correr atrás do resultado. Então, assim, no final das contas, foi bem positivo. O que falta para o Pedrinho realmente conquistar, ganhar mais oportunidades, ou se você entende que ele já teve todas as oportunidades dele? No primeiro momento era o aspecto físico, ele tinha alguns problemas físicos, ainda passa por esse problema, é problema técnico, é a forma de jogar que talvez não se adapte. Hoje a torcida pediu demais o Pedrinho quando o Corinthians sofria e o garoto ainda continua de fora. O Pedrinho é um jogador que tem um talento fora do normal. Todos nós sabemos disso, nós dentro do Corinthians, a torcida, vocês da imprensa. Hoje, o Pedrinho joga no setor do Romero. O Romero tem uma função de proteção e de transição muito importante. A gente já fez em outros jogos uma transferência do Romero para o lado esquerdo para criar o espaço para o Pedrinho jogar do lado que ele se adapta melhor, e não tivemos rendimento bom do Romero. Então eu tenho que tentar encontrar esse equilíbrio. Não tem fator físico, não tem fator técnico, não tem fator algum do futebol. O Pedrinho está preparado para ser titular quando as características dele forem as mais importantes para o jogo que nós estamos. O Cássio hoje merece um prêmio em dobro, em triplo, quanto, por exemplo? Merece, por mim ele merece todo dia, né? Mas hoje ele salvou a gente várias vezes, né? Até os próprios jogadores do Botafogo chegaram e falaram que estava difícil. Eu falei, realmente hoje a gente não toma gol, não. Um jogador de seleção brasileira, teve uma defesa das mais maravilhosas, né? Um recurso absurdo. Quando exigido, num chute maravilhoso do Pimpão, também fez uma defesa espetacular. Eu acho que estava numa noite que ele já teve outras tantas no Corinthians, hoje foi mais um dia desses. A gente fica tão concentrado no jogo, tão focado, que não dá pra ter um grau de dificuldade. Pra ser bem honesto, pra chegar em casa, deve estar passando a reprise do jogo, aí dá pra avaliar melhor, porque tu tá tão concentrado, tão focado em defender, já tentar organizar a equipe pra gente ir pra próxima bola, então, mas eu acho que você vai surpreender quando chegar em casa, viu, Cássio? Eu acho que foi um bom jogo. Eu acho que o mais importante, independente se eu defendi, veio bastante bola ou não, acho que o mais importante foi a vitória. Eu acho que para nos dar confiança na sequência do campeonato. Entra ano, sai ano, aí algumas palavras, algumas frases vão se tornando frases da moda. Então, uma época temos que blindar o elenco. Né? Aí numa outra época não, porque o time tem que ter o equilíbrio. E agora a frase da moda é saber sofrer. Então o time sabe sofrer na Copa do Mundo, o time sabe sofrer no Campeonato Brasileiro. E olha que o Corinthians sofreu muito ontem. E se não fosse o Cássio, o sofrimento teria sido em vão. O Cássio fez defesas ontem dignas de Copa do Mundo. Sabe, das melhores defesas que nós vimos no Mundial, o Cássio fez ontem. Porque infelizmente nós não vimos na seleção brasileira, até porque não foi muito testado, e quando foi testado a bola entrou. Com culpa ou sem culpa, não houve momento de brilho do goleiro da seleção na Copa. Agora o Cássio voltou bem, muito bem, o Corinthians consegue uma vitória importante. Há de se destacar também o Rodriguinho, artilheiro do time no ano, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. Caiu um pouquinho de produção, um pouquinho antes da Copa, poderia até se especular que poderia ser uma certa chateação por não ter sido convocado para a Copa do Mundo, não ter sido lembrado pelo Tite, mas voltou bem. O Corinthians foi cirúrgico, mais uma frase da moda do futebol. Foi cirúrgico, essa é a verdade. Soube sofrer. E foi resiliente. Resiliente, voltou com tudo. Também é outra é engraçado. Aliás, estão recuperando lá o museu da língua portuguesa, né? E deviam recuperar e botar em lugar de museu, botar lá mausoléu da língua portuguesa. Porque o que mataram a língua portuguesa nos últimos anos é uma brincadeira, um negócio absurdo. Fora os neologismos, né? Bom, isso nem se fala.
Isso não é só nas palavras, mas é nos gestos também, nos hábitos, nos costumes. País colonizado. O senhor conhece o verbo oportunizar? Oportunizar, então, é ótimo. Tudo. Vou oportunizar o senhor com a possibilidade de falar do Corinthians, mestre. Vamos lá. O Corinthians é o seguinte, olha, dá graças a Deus, né, pela atuação do Cássio. Não gostei do Corinthians. Acho um absurdo essa história do Pedrinho, porque é a inversão de valores total. É um reflexo, eu vivo dizendo que o futebol é um reflexo dos hábitos e costumes da sociedade, né? Nós voltamos para trás. Sim. Estamos voltando para trás. Daqui a pouco nós estamos nas cavernas, mas daqui estamos voltando. E o ponta-direita, que tem que ser atacante, ele é o grande mérito dele é defender. É ser assessor de lateral. Ser assessor de lateral. Quer dizer, bom, isso em nome do tal equilíbrio. É outro eufemismo. Pois é. É para retranca, né? A retranca virou eufemismo. Olha, virou... Equilíbrio. O Corinthians tem o seguinte, ainda tem que aproveitar o Jadson e tal, mas de qualquer jeito está ganhando, gente. É isso aí. Ganhou aí no interregno da Cruzeiro, Copa. de Grêmio, Botafogo. Vamos lá, então... Eu não sei como é que vai ser contra o São Paulo, mas também não tem muita diferença, não. Olha, após perder alguns atletas na última janela internacional, o Corinthians vai se mexendo para reforçar o elenco. Jadson afirmou ontem que a renovação de seu contrato está bem encaminhada para as mais 2 temporadas. E hoje, o Timão anunciou a contratação do volante Douglas, de 21 anos, e que pertencia ao Fluminense. O atleta chega para suprir a saída de Maicon e com contrato até julho de 2022. Então, dizem que tecnicamente esse jogador é bom, começou bem no Fluminense, uma expectativa muito grande, depois apresentou um problema ou outro de disciplina, depois acabou se machucando também, mas de repente novos ares, né? Um novo clube, é um jovem e de repente... Oi? O único problema é aquela velha história, né? Sai um volante, vai atrás de volante. Eles não pensam no meia, eles não pensam em outra alternativa de jogo, é sempre a mesma coisa, tudo caminho do rato, né? Todos iguais. E não adianta dizer assim, o jovem treinador que é novo, portanto ele vem com novas ideias, é estudioso do futebol. Nada, eles repetem tudo mesmo, a mesma cantilena, não muda nada. Quer dizer, espero que dê certo, espero que seja um volante melhor do que os outros volantes. É isso aí. Entende? E que dê ao Corinthians mais... um pouco mais de força, de criatividade no meio de campo. Muito bem. E mais 3 jogos movimentaram a rodada de ontem no Brasileirão. Veja os gols. O estádio Presidente Vargas ficou lotado para ver a vitória do Ceará para cima do Sport. Arthur, de cabeça, definiu a vitória do Vozão, que ainda é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vitória recebeu o Paraná no Barradão e venceu a partida pelo placar mínimo. André Lima garantiu os 3 pontos ainda no primeiro tempo, 1-0. Com 2 gols no início da etapa final, o Grêmio bateu o Atlético Mineiro e entrou no G4. Bressan, aos 6, e André, aos 13, garantiram a vitória do tricolor gaúcho, 2-0 e fim de papo na arena. A bola também rolou pela Copa Sul-Americana. Sol de América e Nacional de Montevidéu empataram em 0-0. Esse jogo aconteceu no Paraguai. Então veja os gols dos outros jogos. O Defensa e Justiça da Argentina conseguiu uma boa vitória contra o El Nacional do Equador e poderá perder por até 1 gol de diferença no jogo de volta. Fernandes e Almeida construíram o placar de 2-0. A segunda partida acontece dia 31 na casa do El Nacional. Já o Deportivo Cali praticamente definiu a classificação ao golear o Bolívar por 4-0. Mosquera, Benedetti, Sandi e Cabreira marcaram os gols da equipe colombiana. A partida de volta na Bolívia acontece somente no dia 2 de agosto.
Após a confusão propiciada na Copa do Mundo com a demissão do técnico Julen Lopetegui, a apenas 2 dias do início do Mundial, a Federação Espanhola de Futebol apresentou nesta quinta o seu novo treinador. Luís Henrique foi apresentado oficialmente como novo técnico da Espanha, com o objetivo de resgatar o futebol competitivo da seleção nacional. Com um contrato firmado pelos próximos 2 anos, o ex-comandante do Barcelona demonstrou estar ciente do que precisa ser feito, mas de maneira controlada. Penso que temos muitas coisas a melhorar realmente, mas não vai haver uma revolução. É uma palavra que eu não gosto. Tem que ter uma evolução e haverá mudanças. Luís Henrique prometeu surpresas na primeira convocação, ainda mais depois do que foi demonstrado pela Fúria na Copa do Mundo, mas ressaltou que fará tudo em prol da Espanha com a devida análise. Temos muitas decisões a tomar, muitas informações que preciso reunir para tomar tais decisões. Existe uma mudança de geração. Cada caso tem que ser estudado de maneira individual e valorizar o que é melhor para a seleção ser, de cara, competitiva nos próximos anos. O primeiro desafio de Luís Henrique à frente da Espanha será no dia 8 de setembro contra a Inglaterra, em Wembley, pela recém-criada Liga das Nações. Após agitar o mundo com a sua transferência para a Juventus, Cristiano Ronaldo aproveitou as merecidas férias para cumprir compromissos comerciais na China. Olha só. Cristiano Ronaldo deixou Turim acompanhado de amigos e já está na China, onde deve ficar por 2 dias a convite de um patrocinador. Em uma das aparições em público, o craque arrastou uma multidão de entusiastas que apreciam o gajo além do que ele produz dentro das 4 linhas. Não estou aqui porque ele é um craque, mas também por causa da atitude dele e da ética. Ele é o meu modelo por causa disso. 5 vezes eleito o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo foi apresentado na Juventus na última segunda-feira. E vale lembrar que durante a coletiva de imprensa, o gajo afirmou que ele era diferente, já que muitos na idade dele acabavam indo jogar em países onde o futebol tem menor expressão, como o Catar e a China. Pelo visto, CR7 na China, por enquanto, só passeio mesmo. Olha só, férias, mas trabalhando, né? Porque no fundo, isso é trabalho. Pelo jeito ele está ali já, né, monitorando. O seu futuro. Né? Pois é. Para encerrar. Né? De bem com o caixa. Uma pirâmide de ouro. Né? Agora, é muito interessante a ida dele para a Juve, né? Lá ele vai ter o Douglas Costa. Sim. Vai ter o Dybala. Olha, a Juventus vai entrar para valer agora nessa temporada. E por falar em temporada, a Liga das Nações não é um bom nome, viu? Não, né? Não, porque vai lembrar a Liga das Nações, que foi criada, né, depois da Primeira Guerra Mundial, e que resultou, não sei o que, ela se espatifou na Segunda Guerra. Segunda Guerra. Antes de criarem o ONU e tal, depois que veio o ONU. A Liga das Nações não é uma boa... Não. Agora, sobre o Cristiano Ronaldo na Itália, ele não só torna a Juventus muito mais forte e candidata a ganhar, depois de tanto tempo, a Liga dos Campeões da Europa, como também volta a chamar a atenção para o campeonato italiano. Né? O campeonato italiano, que era um campeonato tão forte nos anos 80, nos anos 90. Já estão, as televisões já estão aí brigando e tal, disputando o direito de transmitir o campeonato. Vocês sabiam que eu tenho um primo na Primeira Liga na Itália? No Genoa. Ele era do Verona, a Verona emprestou para o Genoa e ele está lá. Tá vendo? Olha, coisa, Daniel Bessa. Tá no DNA, mas estava na hora, né? Porque o futebol italiano era o principal campeonato que tinha na Europa, né? E um dos principais do mundo, se não o principal. E de repente começou a perder jogador, desfacelar, jogar aquele cada vez mais do catenaccio e tal. E agora não, agora ele, pelo jeito, com a Juventus, com o Napoli e tal, já está praticando futebol mais ofensivo, mais agradável de se ver, portanto vai acabar melhorando o nível do espetáculo, né? E atraindo mais
telespectadores. Né? Então, continuando, sabia que o irmão dele, Bessa também, meu primo também, é do Inter de Milão, só que do futebol de salão? Pô, que maravilha, hein? É, depois a gente traz ele para Mesa Redonda aqui. Olá, e voltamos a falar com o repórter Adriano Dolfo, que acompanha os últimos preparativos para o clássico entre Palmeiras e Santos no Pacaembu. Temos uma previsão de casa cheia, né, Adriano? É isso aí, Paulinha. A gente está com imagens aí do tobogão, setor aqui do Pacaembu, um dos setores, né, que está com preço promocional. O outro setor é a arquibancada amarela. Esse setor, essa expectativa é que os ingressos sejam esgotados. A carga total, 36 mil ingressos, mas até ontem, cerca de 15 mil haviam sido vendidos. O Santos não divulgou a parcial até o final da tarde desta quinta-feira, mas a expectativa da diretoria é que o número de ingressos vendidos, o público pagante aqui no estádio do Pacaembu, seja em torno de 20 a 25 mil pessoas. Por enquanto, o movimento é bem tranquilo. Poucos torcedores aqui no estádio, há pouco mais de 1 hora da partida começar. Um deles é o Gilmar. Eu vou pedir aqui que o Gilmar levante aqui para conversar com a gente. Tudo bem, seu Gilmar? Tudo bem. Torcedor pé quente, disse que quando vem no estádio o Santos ganha, é verdade? Exatamente, eu espero que ganhe hoje, né? Porque o Palmeiras vai ser um time difícil. Mas eu tô pensando positivo, eu acho que... Até eu acho um resultado, eu acho que o Santos mete 2-0 no Palmeiras. Vai ganhar de 2-0 o Santos? Eu acho. Porque o Palmeiras vai atacar, vai partir pra cima e... Botei uma bola pro Bruno Henrique lá com o Rodrigo e já era pros caras. Só pra gente encerrar aqui, você tava estranhando, tem pouca gente no estádio, né? Eu achei, por esse horário, eu acho que já devia estar pelo menos aqui, né? Será que esgotou, né, mano? Amarela, né? Então, eu não sei, alguma coisa aí tá meio estranha, sabe? Tá legal, seu Gilmar, eu agradeço aqui a tua participação, bem, obrigado aqui. Obrigado a vocês. Tá bom, o Gilmar é um dos torcedores do Santos que já estão aqui dentro do estádio, como eu vou repetir, poucas pessoas estão aqui dentro do estádio nesse exato momento. Pacaembu, pelo menos a expectativa é que tenha um público aí entre 20 e 25 mil pessoas. Lembrando que é torcida única, apenas o torcedor do Santos vai comparecer na noite de hoje aqui nesse clássico. Na sexta-feira, amanhã, aqui no Gazeta Esportiva, o Jonas Campos e eu contamos todos os detalhes desse clássico que promete muita emoção. Paulinha. Muito obrigada. Olha, eu tô como torcedor Gilmar, eu achei estranho estar vazio ainda, né? A expectativa de casa cheia, mas ainda estão chegando. Mas olha aqui, 16 mil, ou que foi o que está vendido até agora, ou os 25 mil que estão sendo... É muito pouco para a torcida do Santos. Um clássico desse tamanho. No Pacaembu, para um clássico contra o Palmeiras. Meu Deus do céu. Sabe, o torcedor santista precisa acordar. Eu me lembro quando tem aquele timaço todo do Santos, um ótimo de futebol que eu vi na história do futebol, com Pelé e tudo mais. Também era pouca gente que ia no estádio. O Santos dava mais público no Maracanã do que no Pacaembu ou na Vila Belmiro. Né? Enchia o Maracanã para ver o Santos, que não tinha torcedor específico do Santos, era torcedor do futebol do Santos, da beleza que era aquele. E aqui não tinha. Eu me lembro que assisti jogo de Libertadores da América, Santos e Huracan, por exemplo, na Vila, tinha 2 mil, 3 mil pessoas. Era um absurdo. Vamos esperar para ver, né? É isso aí. Agora voltamos a falar do São Paulo, que depois de vencer o Flamengo por 1-0 no Maracanã, começa a se preparar para o clássico contra o Corinthians, sábado às 9 horas no Morumbi. E o repórter Fernando Gavini esteve no CT da Barra Funda acompanhando a quinta-feira do Tricolor. Confira. Foram 35 dias sem jogar, mas a saudade da bola foi matada da melhor maneira possível. Vitória sobre o líder Flamengo, em pleno Maracanã. Na volta da viagem, a sensação é um misto de cansaço e satisfação. Era de se esperar que a gente sentisse um pouco mais o cansaço nesse jogo. O Flamengo, até porque tomou um gol, também veio para cima, colocou 2 centroavantes em cima dos nossos 2 zagueiros, colocou mais 2 pontas, povoou o ataque, então exigiu bastante defensivamente da gente. A gente teve que se sobressair de uma certa maneira para que conquistasse um bom resultado lá. Mas acho que isso tudo é válido. O cansaço ele até é bom, depois de um esforço e de uma vitória como essa. Acho que a recompensa faz parte, agora é recuperar bem, porque
sábado já tem mais. O desafio de sábado é um clássico. Duelo contra o arquirrival Corinthians no Morumbi. Para este jogo, devem ser 4 os desfalques do São Paulo. Sidão, Everton e Araruna estão suspensos. E Jusilei, que deixou o campo machucado contra o Flamengo, dificilmente terá condições de jogar. O número de ausências pode aumentar. No treino desta quinta-feira, Jean, substituto natural de Sidão, levou um pisão no pé e deixou o treinamento mancando muito. Se ele não puder jogar, o garoto Lucas Perry ganhará uma oportunidade. Mas os problemas não tiram o ânimo dos São Paulinos. O tricolor só perdeu um jogo no Campeonato Brasileiro e ocupa agora a vice-liderança, apenas um pontinho atrás do Flamengo. E para acabar com qualquer tipo de desconfiança e trazer de vez a torcida para o lado do time, nada melhor do que uma vitória sobre o Corinthians. O clássico ele sempre tem um peso maior, né? Ainda mais com esse retrospecto nosso ruim em clássicos recentemente. Então a gente está tendo uma chance num período que a gente está numa crescente. A gente sabe da qualidade da equipe do Corinthians também, temos que respeitar. Mas é uma baita oportunidade da gente fazer um bom jogo, de conquistar os 3 pontos, de, como você disse, trazer realmente o torcedor cada vez mais para perto da gente, que acho que é de suma importância que eles estejam apoiando, confiando na gente. Então acho que é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. A tão temida sequência de 4 jogos do São Paulo na retomada do Brasileirão começou muito bem. A vitória sobre o Flamengo trouxe confiança. E agora dá até para imaginar o tricolor terminando melhor ainda esse desafio. Desses 4, 3 são fora de casa. Então, se a gente conseguir fazer um bom jogo sábado, uma vitória, e não deixar as outras equipes fazer 3 pontos, acho que arrumar um empate. Lógico que sempre jogando com vitória, buscando a vitória como a gente jogou contra o Flamengo. Acho que é importante também não deixar essas equipes fazer os 3 pontos, por mais que segure um pouquinho a gente, segura eles também. Acho que essa briga é importante, essa soma, talvez 8 pontos, 9 pontos, vai ajudar a gente bastante. Uma conta razoável, mas para quem quer ser campeão tem que vencer fora, sempre que possível, e em casa não tem negociação. Claro. Então, em casa, clássico ou não clássico, tem que vencer. Essa é a matemática para ser campeão. É verdade. E o problema do São Paulo é que o Everton não vai jogar. E o Everton e o Nenê têm sido os 2 jogadores básicos do São Paulo, né? Essa arrancada que o São Paulo deu aí e está próximo. E também, olha, gente, vai pegar pedreira uma atrás da outra agora. Aí. Se conseguir passar por isso, não tenho dúvida, vai ser campeão. Porque o Flamengo não vai ter condição de resistir depois dessa derrota dele em casa contra o São Paulo e tudo mais. Quer dizer, essa coisa emocional vai funcionar muito. Se o São Paulo conseguir passar por essa pedreira toda que tem aí pela frente, sei não, viu? E no caso, São Paulo perdeu o Jusilei, perdeu o Everton, perdeu o Sidão. Então, o Sidão e o reserva dele, o Jean, que saiu machucado do treino. O negócio tá duro pro São Paulo. E o Roca vai jogar meia boca, porque saiu com um problema muscular, né? Meu Deus do céu. E olha, como falamos, o próximo sábado tem clássico entre São Paulo e Corinthians. E já para dar aquela aquecida, no duelo, Vampeta e Miller resolveram fazer uma aposta. Dá uma olhada. Pessoal, é o seguinte, no sábado, agora, dia 21 à noite, jogo no Morumbi, São Paulo e Corinthians! E aqui os nossos 2 comentaristas resolveram fazer uma aposta que vai ser muito legal. A aposta é o seguinte: se der São Paulo, o Vampeta vai ter que cantar o hino do São Paulo aqui no Mesa Redonda e doar uma camisa do Corinthians para a Associação Cruzeiro. Se for o contrário, ganha o Corinthians, o Miller vai ter que cantar o hino do Corinthians e doar uma camisa do São Paulo para a Cruzeiro. É isso aí. Sorteio. É isso? Fechado. E vai Corinthians! E você vamos tricolor. Eu queria levar o Vampeta pra igreja, mas ele não quer ir. Aí já é demais, né? Eu levar ele pra uma paradinha legal. Então tá combinado? Fechado? Fechado. Já vai treinar o hino do São Paulo? Fechado. Fechado, Vampeta. São Paulo? Não, ele vai cantar o do Corinthians. Vai treinar o hino do Corinthians? Ele vai cantar o do São Paulo. Domingo no Mesa Redonda, hein? Vamos mostrar isso aí pra vocês. Aguarde, não perca. Legal. Valeu. Eu com certeza não vou perder, até porque eu vou estar lá. Você também não pode perder, né? Olha, e vamos ao resultado da nossa enquete, que perguntava o resultado do jogo de logo mais entre Santos e Palmeiras. A maioria dos nossos telespectadores votou que vai dar vitória do Santos com 49% dos votos. Uau. E é isso aí. Discordaram de todos nós.
Vamos ver o resultado daqui a pouquinho. E só pessoal, para encerrar o Gazeta Esportiva, vamos homenagear Brian May, ex-guitarrista do Queen, que completa hoje 71 anos. Parabéns, eu sei que ele sempre assiste o nosso programa. Beijão, Brian!